João lançou 2 dados sobre uma mesa e cobriu rapidamente com uma caixa escura. Entretanto, Maria viu o resultado dos 2 dados, números que estão na face superior dos dados, e afirmou que somente uma das proposições abaixo é verdadeira. Proposição 1. O número 3 ou o número 4, ou ambos, são resultados do lançamento. Então, ela diz na proposição 1 que 3 ou 4, ou até mesmo os 2, são resultado. Proposição 2. O número 3 ou o número 5, ou ambos, são resultados do lançamento. Então, eu vou ter aqui 3 ou 5 como resultado. Com base nessas proposições na afirmação de Maria, é correto afirmar que qual é a afirmação de Maria? Que somente uma das proposições abaixo é verdadeira. Então, ou eu vou ter verdadeiro e falso, né? Verdadeiro na primeira e falso na segunda, ou eu vou ter falso na primeira e verdadeiro na segunda. Primeira situação, segunda situação. Então, a gente vai ter que fazer um teste de hipóteses aqui, tá? Fazer esse teste. Para fazer esse teste, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso da tabela verdade do ou. Então, vou escrever aqui a tabela verdade. P e Q, né? P ou Q, tá? É um Vzinho que representa o ou. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Verdadeiro com falso fica verdadeiro. Falso com verdadeiro também fica verdadeiro. E o falso no ou só vai acontecer quando nós tivermos ambas as proposições falsas. Então, vou ter aqui essa situação, essa última linha, como base para poder resolver meu problema. Como nós temos 2 hipóteses, eu vou testar primeiro essa daqui, considerando a proposição 2 falsa. Então, vou fazer o seguinte, se essa minha proposição for uma proposição falsa, o que acontece com os valores lógicos das proposições simples? Vão ficar falso. Falso e falso, né? Aqui no caso do meu ou, vai resultar no falso. Então, o que eu estou dizendo? Quando eu coloco que eu tenho falso aqui para o 3 e falso para o 5, não saiu nem o 3, nem saiu o 5. Quando eu substituo na primeira proposição, aqui fica falso e aqui fica verdadeiro. Por que aqui fica verdadeiro? Porque eu preciso de um dos 2 verdadeiros para poder ter o resultado verdadeiro. Então, eu garanti aqui a primeira situação. Nessa primeira situação, olha só o que eu consigo. Eu consigo ver aqui que o 3 ficou falso, então ele não saiu. Aí eu vou fazer o teste novamente, só que agora eu vou inverter, tá? Agora eu vou fazer a segunda hipótese. A segunda hipótese aqui diz o seguinte, né? A segunda hipótese, que a primeira é falsa, primeira proposição, e a segunda é verdadeira. E eu vou ver o que acontece com essa segunda hipótese. Vou fazer aqui embaixo, 3 ou 4, e aqui eu vou ter 3 ou 5. 3 ou 5. A primeira eu vou considerar falsa, e a segunda eu vou considerar verdadeira. E vou fazer a mesma lógica. Começar pelo falso. Então, não saiu 3, nem saiu 4. Como não saiu 3, não saiu 3, eu vou colocar aqui também falso. E aqui vai ser verdadeiro. Então, o que eu consigo concluir nessa situação? Que o 3 também vai ser falso. Tá? E olhando para as alternativas, olha só o que diz aqui na alternativa de letra A. O número 3 não foi resultado de nenhum dos 2 casos. Realmente, ele não pode ter sido resultado. Por que ele não pode ter sido resultado? Se o 3 ele for um resultado, isso aqui é verdade. Se eu jogar verdade aqui, ó, presta atenção o que vai acontecer. Se eu coloco que isso aqui saiu, que o 3 saiu, independente do que eu vou ter aqui para o 4 ou para o 5, a minha proposição fica verdadeira. Então, em qualquer uma das situações, se o 3 tiver saído, se isso aqui for verdade, o resultado lógico das 2 proposições seria verdadeiro. E a questão diz o seguinte, ó, que somente uma das proposições abaixo é verdadeira. Por isso, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. O número 3 não foi resultado de nenhum dos 2 dados. Se Davi é surfista, então Ana não é bailarina, Bruno não é jogador de futebol ou Cíntia não é ginasta. Sabendo-se que Cíntia é ginasta e que Ana é bailarina, pode-se concluir corretamente que... O que ele quer aqui na questão, né? Quando ele coloca aqui concluir corretamente, ele quer saber qual das alternativas apresenta uma proposição composta verdadeira. E ele me dá aqui 2 proposições simples, que são verdadeiras, Cíntia é ginasta e Ana é bailarina. E me dá 2 proposições compostas que também deverão ser verdadeiras. Então, eu tenho aqui um condicional, tenho um sim então, que tem que ser verdadeiro, e tem uma disjunção, que é um ou, que também tem que ser verdadeiro. Então, eu vou montar a tabela verdade desses 2 tipos de proposições. Então, coloco aqui P e Q, verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro e falso, falso. Agora, eu vou fazer aqui o ou, P ou Q,
e vou fazer o se P, então, Q. Então, vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, tá? Aqui, cada uma dessas tabelas tem um segredinho para a gente lembrar, né? No caso do OU, eu vou ter a última linha falsa, só quando eu tenho ambas as proposições falsas. E no caso do sim, então, eu vou ter a segunda linha falsa, que é o caso verdadeiro e falso. Agora, eu vou aplicar, tá? Como que funciona a aplicação? Eu vou olhar aqui nas proposições e vou verificar o que tem a ver aqui com Cíntia e com Ana. Aqui eu tenho Cíntia não é ginasta, no caso isso aqui é falso. Como eu tenho um ou e eu quero que ele seja verdadeiro, a primeira parte é verdadeira, porque aí eu fico com verdadeiro ou falso, no caso aqui eu estou analisando o ou, gerando o resultado lógico verdadeiro. E descubro o valor lógico de Bruno não é jogador de futebol como verdadeiro. Agora eu vou analisar de cima, que é um condicional. Se Davi é surfista, então Ana não é bailarina, essa parte aqui, ó, é uma proposição falsa. Por que ela é falsa? Porque a questão me deu que Ana é bailarina. Quando eu coloco que ela não é aqui, é uma proposição falsa, obrigando a primeira parte a ser falsa também. Por quê? Porque se eu colocar verdadeiro aqui, eu vou cair nessa linha aqui no meu condicional. Ó. Verdadeiro, então falso, gera um resultado lógico falso. Isso aqui eu não quero. Isso aqui não pode acontecer. Para o meu condicional, que é o sim, então. O que eu vou fazer aqui no caso? Vou colocar falso. Vou descobrir que Davi é surfista, é uma proposição falsa. Que Bruno não é jogador de futebol, é uma proposição verdadeira. Aí, com essas proposições, com seus valores lógicos já encontrados, né, de todas as proposições simples, eu vou analisar as alternativas. Só que nas alternativas eu tenho o I, que é a conjunção. Então, o que eu vou fazer? Nessas 4 proposições aqui aparece o I. Nessa proposição apareceu o sim, então. Como eu já tenho a tabela do sim, então, não preciso fazer de novo. Vou fazer a do I. Então, coloco aqui, ó, P e Q, é o meu I, é a conjunção. Vai ficar verdadeiro, falso, falso e falso. A minha conjunção ela só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras. E agora sim eu consigo avaliar também. Deixa eu tirar isso aqui e fazer certinho. Aqui também. Agora a gente vai fazer a avaliação. Bruno é jogador de futebol? Bruno é jogador de futebol? Não. A verdade é que ele não é jogador. Então isso aqui é falso. E Davi é surfista? Também é falso. Falso e falso geram um resultado lógico falso. Não é o que eu quero. Vou para a segunda proposição. Bruno é jogador de futebol? É falso. E Davi não é surfista? É verdadeiro. Só que gera um resultado falso porque eu tenho uma conjunção. Se uma das duas for falsa, na conjunção eu já coloco falso. Bruno não é jogador de futebol, verdade. E Davi é surfista, falso. Verdadeiro e falso, gera um resultado lógico falso. Também não é essa. Letra D. Se Bruno não é jogador de futebol, verdadeiro, tá? Aqui é verdadeiro, só que aqui eu tenho um condicional. Então, Davi é surfista, verdadeiro e falso. Se verdadeiro, então falso, gera um resultado lógico falso. Estou pegando esse valor lógico daqui, ó, verdadeiro falso, gera falso aqui no meu condicional, que é o sim, então. Então, vai ser a letra E, né? Bruno não é jogador de futebol, verdade. E Davi não é surfista, também é verdade. Verdade, verdade, na minha conjunção, gera um resultado lógico verdadeiro. Portanto, a alternativa correta da questão é a letra E. Considere as proposições a seguir verdadeiras. Então, ele me dá aqui 2 proposições simples. Gabriel é estudante e Bianca não é criança. Proposições que são verdadeiras. E diz o seguinte: com base nas informações anteriores, é possível afirmar com certeza que... E aí ele quer que a gente verifique aqui qual é a proposição composta que vai ser verdadeira. Então, nós temos aqui conjunção, que é o I. O I ele aparece em 3 situações. Nós temos o ou, que aparece aqui na letra D. E nós temos o condicional, que é o sim, então, que aparece aqui na letra B. Como que eu resolvo a questão? Primeiro, eu monto a tabela verdade para esses 3 tipos de proposições. Proposição P e proposição Q, tá? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aqui eu vou fazer a conjunção P e Q, verdadeiro, falso, falso e falso. Aqui eu vou fazer a disjunção, que é o ou, P ou Q, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. E aqui eu vou fazer o condicional. Se P, então Q. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Cada tabela verdade dessa tem um segredo para você memorizar. O I ele só vai ser verdadeiro na primeira linha, que é quando você tem ambas as proposições simples verdadeiras.
O ou só vai ser falso na última. E o condicional, que é o se então, só vai ser falso na segunda. Então, sabendo disso, você consegue montar as tabelas. Agora, a aplicação. Como é que funciona a aplicação? A gente vai vir aqui nas alternativas e vai observar quais são os valores lógicos de cada uma dessas proposições. Porque ele me deu essas duas aqui que são verdadeiras. Então, vou olhar a letra A. Na letra A, eu tenho aqui Gabriel é estudante, isso é verdade, coloca aqui o Vzinho. O conectivo é o I, é uma conjunção. Bianca é criança, é falso, porque eu sei que Bianca não é criança, é verdadeiro. Então, verdadeiro e falso geram um resultado lógico falso na minha conjunção. Aqui é o I, aqui é o ou e aqui é o se então. Beleza. Agora eu vou para o próximo, letra B. Na letra B, eu tenho se Gabriel é estudante, então Bianca é criança. Então, eu vou ter verdadeiro, Gabriel é estudante é verdadeiro, condicional, né, que é um se então. Bianca é criança é falso. Verdadeiro, então falso, gera um resultado lógico falso. Então, letra C. Gabriel é criança e Bianca não é estudante. Gabriel é criança é verdadeiro e Bianca não é estudante, não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque na questão fala Bianca ser criança e não ser estudante. Então, isso aqui está fora, tá? Isso aqui está fora. A relação de Bianca é ser ou não criança. A relação de Gabriel é ser ou não estudante. Então, isso aqui está fora. Letra D. Gabriel é estudante. Tá? Então, a letra C está fora, né? Nem vamos fazer nada com ela, porque isso aqui não existe. A letra D, nós vamos ter aqui o seguinte. Gabriel é estudante? Verdade. Ou, só em o Gabriel ser estudante ser verdade, a gente já vai ter um ou verdadeiro. Bianca é criança. Falso, gera um resultado lógico verdadeiro. Quando a gente tem um ou e um dos dois valores ou ambos os valores são verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Então, essa proposição é verdadeira. E se a gente olhar aqui a letra E, tem Gabriel é estudante e criança. A relação de Gabriel é ser ou não estudante. Nada fala se ele é criança ou não. Também está fora, mesma situação aqui da letra C. Então, nesse caso, a alternativa correta na questão, letra D. Assumindo que as premissas dos argumentos a seguir são verdadeiras, analise os itens quanto à sua validade ou não. Então, ele me dá aqui 3 argumentos, o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3, e ele quer saber quanto à validade, né? Quanto à validade ou não dos argumentos, é correto afirmar aqui. Então, vamos analisar aqui o nosso primeiro argumento. O primeiro argumento, ele me diz aqui o seguinte: toda criança é estudante e existe estudante que joga futebol. Logo, toda criança joga futebol, a gente vai avaliar se isso aqui é válido ou não, se isso aqui é 100% verdadeiro. Se isso aqui for 100% verdadeiro, significa que o meu argumento é válido. Fazendo aqui o diagrama, toda criança é estudante. Então, se for criança, será estudante. Então, nós vamos ter esse diagrama. E nós temos aqui uma intersecção porque eu tenho existe. Tá? Eu tenho existe aqui, ó, existe estudante que joga futebol. Então, vou fazer aqui o diagrama, onde eu vou ter estudantes que jogam futebol. Nessa região aqui, eu tenho uma garantia que existe pelo menos um elemento. O que a questão está colocando aqui é o seguinte, ó, que toda criança joga futebol. Ele está dizendo para mim o seguinte, olha, todos os elementos desse conjunto estão aqui dentro. Para que isso aconteça, eu teria que ter todas as crianças aqui, ó. Toda criança joga futebol. Só que com as informações que eu tenho, isso não é possível. Eu vou ter o diagrama aqui que representa as crianças. Todas as crianças são estudantes, né? Toda criança é estudante, tudo bem. E aqui eu vou ter a intersecção. Então, as garantias que eu tenho não me levam a marcar isso aqui como um argumento válido, que toda criança joga futebol. O que eu sei é que toda criança é estudante. Então, se for criança, vai ser estudante. E que existe estudante que joga futebol. Nós temos elementos aqui nessas duas regiões amarelas. Portanto, o primeiro argumento é um argumento que não é válido. Não é válido. Beleza, agora eu vou avaliar o segundo. O segundo argumento é uma proposição do tipo condicional, onde ele me dá aqui um se então, ó. Se Bruna é professora, então Bruna não pratica esportes. Aí ele me dá aqui uma proposição simples. Bruna pratica esportes, para eu poder começar aqui a avaliar o meu argumento. Logo, Bruna não é professora. E aí, como é que eu posso avaliar isso aqui? Eu posso avaliar usando tabela verdade. Eu tenho uma proposição composta, certo? Nessa minha proposição composta, ele garante que as premissas são verdadeiras. Então, tanto essa proposição composta quanto essa proposição simples são proposições verdadeiras.
E aí eu vou analisar aqui dentro do meu argumento, usando a tabela verdade da proposição condicional. Vou construir a tabela verdade. Coloco aqui duas proposições. Isso aqui é para o segundo argumento, tá? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Resultados lógicos aqui no condicional. Eu vou ter verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Agora eu vou analisar o que eu tenho. Eu tenho uma proposição condicional, eu tenho um sim, então, que a questão já garante que é verdadeiro. Então, vai ser uma dessas três aqui, ó. Uma dessas três linhas tem que ser o meu condicional. Ele me dá uma proposição simples aqui, ó. Bruna pratica esportes, que é uma proposição verdadeira. Só que dentro da minha proposição composta, o que eu tenho é que Bruna não pratica esportes. Então, eu já tenho a segunda parte falsa. Ou eu teria essa linha ou essa daqui. Só que essa daqui eu não posso ter. Por quê? Porque o meu argumento ele garante aqui que as premissas são verdadeiras. Então, isso aqui está fora. O que garante para mim que essa primeira proposição ela é falsa. Então, eu já tenho a garantia que Bruna é professora é uma proposição falsa. Se isso aqui é uma proposição falsa, logo é verdade que Bruna não é professora. Isso aqui é verdade, portanto, eu tenho um argumento que eu falo que é válido. Isso aqui é válido. Isso aqui é uma verdade. Bruna não é professora. Eu poderia ter feito também aqui através de uma contrapositiva, tá? Poderia ter feito da seguinte forma. Poderia pegar essa proposição, vou fazer aqui para você ver também, tá? Essa proposição e ter feito o seguinte. Eu tenho aqui uma proposição condicional, um se então, e quais são as formas de equivalência? Proposição do tipo condicional, se P então Q, ela admite dois tipos de equivalência. Ela admite uma contrapositiva, seria não Q, então não P, e admite aqui uma disjuntiva. Nesse caso, a gente poderia aplicar uma contrapositiva e essa frase aqui ficaria assim, ó. Se Bruna pratica esportes, né? Pratica esportes. Então, né, vírgula, então Bruna, deixa eu escrever aqui certinho, Bruna é professora? Não, no caso ficaria não é professora. Vou dar uma abreviada aqui, tá? Professora. Por quê? Por que ficaria desse jeito? Porque eu estaria aplicando aqui uma contrapositiva, ó. Não que, pegaria essa proposição aqui, ó, Bruna não pratica esportes, levaria para frente fazendo a negação, ficaria Bruna pratica esportes, beleza? E eu pegaria essa proposição, Bruna é professora, e jogaria para o outro lado do então, né? No caso, ficaria Bruna não é professora, que é justamente aqui o que ele está colocando. Também seria outra forma, tá? São essas duas maneiras que dá para você testar aqui. Ainda tem uma terceira possibilidade, que seria fazer também o diagrama lógico, mas essas duas aqui já vai resolver. Nesse caso, eu prefiro fazer pela tabela verdade, tá? Pela tabela verdade, eu acho mais tranquilo. Eu tenho que mostrar, tá? Eu tenho que mostrar que se ele me dá essa proposição simples e eu jogo aqui dentro da minha proposição composta, o resultado lógico dessa daqui, ó, tem que ser verdadeiro. Se o resultado lógico dessa daqui ficar verdadeiro, meu argumento é válido. Se ele não ficar verdadeiro, meu argumento é inválido. Beleza. Feito isso, temos aqui o item 2 como um argumento válido. É uma possibilidade. Existem até outras maneiras de a gente fazer também, mas essa é uma maneira que eu acho interessante, você aplicar direto aqui a tabela verdade da condicional. E o terceiro, né, o terceiro item, nós temos um todo novamente, né? Todo jornalista apresenta um telejornal à noite. André é um jornalista, portanto, André apresenta um telejornal à noite. Isso aqui está correto, tá? Vou fazer o diagrama. Ó. Se ele for jornalista, apresenta telejornal à noite. Então, eu vou fazer o diagrama aqui, ó. Todo jornalista apresenta o quê? Telejornal à noite. O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo para mim o seguinte, olha, o André é jornalista. Onde é que ele vai estar aqui? Ele vai estar nesse pontinho aqui, ó. Aqui é o André. Se o André é jornalista, então qual é a consequência? Ele apresenta um telejornal à noite. Então, eu também teria aqui um argumento válido. Então, dentro dos argumentos que nós recebemos, o argumento 1, eu vou fazer assim, ó. O argumento 1 não é válido, vou colocar um xzinho. O argumento 2 é válido e o argumento 3 também é válido. Agora a gente procura a alternativa correta. Argumento 1 é válido? Não é válido.
o argumento 2 não é válido? Errado. Por quê? Porque o argumento 2 ele é sim válido. O argumento 3 também é válido, então isso aqui está errado. A letra D diz que o argumento 1 não é válido, confere. E o argumento 2 é válido, certo? Também confere. Então, ó, essa vai ser a nossa alternativa correta. O argumento 1 não é válido, a gente viu que essa situação aqui não dá certo, né? Não é válida. E o argumento 2 é válido, que é justamente o que é o da professora que eu fiz pela tabela verdade. E a letra E teria aqui que o argumento 2 não é válido, isso aqui está errado, porque a gente viu que ele é realmente válido. Então, a alternativa correta na questão, letra D, podemos marcar aqui e seguir para a nossa próxima questão, que é a questão 15. Caso você não tenha baixado o e-book com as questões, são mais de 100 questões da Banco-Decan. O link já está aí na descrição do vídeo, é só clicar e baixar. Baixando esse e-book, você contribui para que o professor continue com esse trabalho. Te vejo na próxima questão. Considere e julgue as proposições a seguir como verdadeiras ou falsas. Pode-se concluir corretamente que... Como que eu resolvo esse tipo de questão? Primeira coisa que a gente faz nesse tipo de questão é observar quais são os conectivos. Nós temos aqui na primeira proposição uma conjunção, que é o e. Na segunda proposição nós temos um ou e na terceira nós temos um condicional, um se então. Então aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou montar a tabela verdade para esses três tipos de proposições. O processo para montar a tabela verdade vai durar em torno de 1 minuto, mas vale a pena ser feito para você ir de forma mais assertiva, fazer aqui a análise das alternativas, né? Das proposições compostas. Então, eu vou colocar aqui duas proposições quaisquer, P e Q, coloco os valores lógicos possíveis, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Tudo bem. Agora, aqui do lado, eu vou fazer a conjunção, que é o e, vou fazer a disjunção, que é o ou, e vou fazer aqui o condicional, que é o se P, então que. Aqui é o se então. Beleza. Feito isso, agora eu vou fazer aqui a tabela verdade. Tabela verdade é bem simples. Cada tabela verdade tem um segredo que, se você memorizar, vai ficar fácil de você fazer na prova. Ó, o i ele só tem uma linha verdadeira, que é quando ambas as proposições são verdadeiras. O restante é falso. Aí o ou você já começa por aqui, ó. Quando as duas proposições são falsas, ela fica falsa, o restante é verdadeiro. O se então só tem a segunda linha falsa, o restante é verdadeiro, está feita a tua tabela verdade. Agora é a aplicação. Agora eu vou vir aqui em cada uma das proposições compostas e vou fazer minha aplicação, observando aqui os valores lógicos da tabela verdade. 6 mais 3 é igual a 8, isso aqui é falso. Então, eu coloco aqui falso, conectivo é um i, tá? 1 mais 1 igual a 3, isso é falso. 1 mais 1 é 2, que não é igual a 3. Falso e falso geram um resultado lógico falso. É essa linha aqui, ó, falso com falso, da minha proposição composta do tipo conjunção. Então, a primeira aqui já é falsa, beleza. Na segunda, olha só que nós temos 2 mais 7 é igual a 9, isso aqui é verdadeiro. E eu vou ter um ou. Só que aqui eu tenho algo que está meio estranho, né? No caso, eu tenho 1 maior que 3 igual a 5. Mesmo que eu não entenda, que eu não interprete isso aqui, eu não saiba esse resultado, tá? Eu não sei o que é aqui. O resultado dessa proposição ele vai ser verdadeiro. Por que ele vai ser verdadeiro? Porque quando você tem um ou, certo? Se um dos dois for verdadeiro, vamos pegar aqui só o ou, vamos deixar só o ou, verdadeiro os dois, fica verdadeiro. Só a primeira verdadeira fica verdadeira. E só a segunda verdadeira também fica. Então, se você tiver uma das proposições verdadeiras e uma proposição do tipo disjunção, que é o nosso ou, você já vai ter verdade. Então, essa proposição 2, ela é verdadeira, mesmo que você não saiba o que ele está dizendo aqui, tá? E a terceira, você tem o sim então. 11 é menor que 15? 11 é menor que 15? Verdade. 11 é menor que 15. Então, certo? 3 é par? Não, 3 é ímpar. Isso aqui é falso. Só que eu tenho verdadeiro, então falso, que gera um resultado lógico falso, que é justamente essa segunda linha aqui, ó. Se eu tenho a primeira parte verdadeira, a segunda falso, o resultado lógico é falso. Vou marcar essas três situações, falso, verdadeiro e falso, e agora eu vou analisar aqui as alternativas para a gente marcar a correta. Somente a proposição 1 é falsa? Não, a proposição 1 é falsa e a proposição 3 também. Então, isso aqui está fora. As proposições 2 e 3 são verdadeiras? Não, só a proposição 2. As proposições 1 e 2 são verdadeiras? Também não, só a proposição 2. Se a proposição 2 é falsa, então a proposição 3 é verdadeira. Presta atenção. Se a proposição 2 é falsa, então a proposição 3 é verdadeira.
Agora, aqui nessa alternativa aqui de letra D, ele me deu um sim então. Então, tecnicamente, você vai ter que fazer o sim então entre essas duas informações aqui para você ter o valor lógico aqui na frente. Então, você vai ter um sim então. Aí eu vou olhar. A proposição 2 é falsa? A proposição 2 é uma proposição verdadeira. Ele está dizendo para mim que a proposição 2 é falsa. Então, essa informação que ele está me dando, a informação que ele está me dando aqui é uma informação falsa. E eu vou fazer esse sim, então, com a outra informação. A proposição 3 é verdadeira. Vou olhar. A proposição 3 é verdadeira? Falso. Então, isso aqui é falso também. Então, ó, falsa com falsa, no meu condicional, gera um resultado lógico verdadeiro. Note a maldade da questão. Ela colocou aqui uma proposição condicional entre as informações que você encontra aqui das proposições que já foram fornecidas. Ela não está utilizando as proposições simples, ela está utilizando aqui o resultado lógico que você tem dessas proposições. Então, a proposição 2 é falsa? Não, a gente viu que é verdadeira. Então, essa informação que ela está me dando aqui é uma informação falsa. A proposição 3 é verdadeira? Não, a proposição 3 é falsa. Então, essa informação que ele está me dando também é falsa. Quando eu faço o condicional entre os dois, eu encontro uma resposta verdadeira. Agora, eu vou analisar a letra E para a gente ver que a letra E ela vai ter uma resposta aqui que é falsa. A proposição 1 é falsa. A proposição 1 é falsa. Então, isso aqui que ele está me dando é verdade. Certo? A proposição 1 é falsa, é verdade. E, certo? Agora eu vou fazer uma conjunção com o que ele está me dizendo aqui a respeito da proposição 3. A proposição 3 é verdadeira. Isso é falso. Tá? A proposição 3, a gente encontrou que o resultado dela é falso. Como ele está colocando que ela é verdadeira, essa informação é uma informação falsa. Quando eu faço a conjunção, que é esse I aqui, ó, entre verdade e falso, né? Verdadeiro e falso, o resultado aqui é falso. Portanto, a alternativa correta na questão, letra D. Para mim, uma questão muito bem elaborada que envolve aqui a parte de tabela verdade, uma parte também de entendimento do candidato a respeito de como aplicar o que ele encontra dentro do enunciado, né? Os valores lógicos que ele encontra dessas proposições compostas sendo aplicados dentro das alternativas para escolher a alternativa correta. Considere as afirmações a seguir. Afirmação 1, Ana é brasileira ou Bruno é venezuelano. E afirmação 2, se Carlos é argentino, então Bruno é venezuelano. Sabendo-se que as duas proposições 1 e 2 são falsas, é possível concluir corretamente que. Então, nesse caso, eu vou montar a tabela verdade do ou e do se então, para a gente verificar quando eu tenho uma proposição do tipo de junção, que é o ou falsa, e quando eu tenho uma proposição do tipo condicional, também falsa. Vamos lá. Nós temos aqui duas proposições quaisquer, P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. No meu ou, eu vou ter o seguinte, eu só tenho uma linha que apresenta o resultado lógico falso, que é quando eu tenho ambas as proposições falsas. Então, aqui eu vou ter verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E lá no meu condicional, se então eu só tenho a segunda linha falsa, o restante é verdadeiro. O que eu concluo com isso? Eu concluo quais são os valores lógicos que eu vou colocar aqui para as proposições. Aqui vai ficar verdadeiro e aqui vai ficar falso, para que eu tenha um resultado lógico falso aqui no meu sim então. Meu sim então está aqui, que é a minha condicional, verdadeiro e falso, gera o resultado lógico falso. E no meu ou, eu só vou ter falso quando ambas as proposições forem falsas. Então, estou garantindo aqui ó, que essas duas proposições são falsas. E aí, qual é a minha conclusão? Presta bastante atenção. Bruno é venezuelano, ele aparece aqui nos dois, ó, proposição falsa, então eu já sei que ele não é venezuelano. Ana é brasileira, também é falso. E Carlos é argentino. Com esses valores lógicos, eu vou analisar as alternativas. Ana é brasileira? Isso aqui é falso. Tá aqui ó, o Fzão aqui, ó, falso. Bruno é venezuelano? Também vai ser falso. Carlos é argentino? Verdadeiro. Então, já achei aqui a minha proposição que vai estar correta. Agora, eu vou analisar essas outras duas só para a gente ver que elas vão apresentar valores lógicos falsos. Tá? Carlos é argentino, é verdade.
Aqui eu tenho uma conjunção, certo? E Ana é brasileira é falso. Vou montar aqui a tabela verdade do I, ó. P e Q, ó, verdadeiro, falso, falso e falso. A conjunção, que é o I, ela só fica verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Se uma das duas não for, o resultado lógico é falso. Como eu tenho aqui Ana é brasileira como uma proposição falsa, o resultado disso aqui é falso. E aqui na letra E eu tenho Carlos não é argentino, que é falso, porque eu estou vendo aqui que ele é argentino, ou Bruno é venezuelano, que também é falso. Resultado lógico aqui no ou, ó, falso com falso, no ou fica falso. Portanto, a alternativa correta na questão, letra C. Se a chave está na porta, a porta está aberta e o cachorro está na sala. Se o dia está ensolarado, a janela está fechada, o ventilador está ligado e Lucas está em casa. Se a porta está fechada e o ventilador está desligado, então, como é que a gente resolve esse tipo de questão e o que ele está querendo? Ele está querendo o seguinte, ele está querendo qual dessas proposições estão aqui, que eu vou colocar depois do então, e vai gerar para mim uma proposição do tipo condicional verdadeira. Aqui nós temos um caso de implicações lógicas ou aplicação da tabela verdade. Aqui nossas proposições são todas verdadeiras, certo? Essa primeira parte aqui do condicional vai ser verdadeira também, e a segunda parte vai ser uma proposição que é verdadeira. Então, nós estamos em busca da proposição composta, que está aqui nas alternativas, que tem um valor lógico verdadeiro. E aqui nós temos uma conjunção e vamos trabalhar também com proposições do tipo condicional, tá? E aí, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer a tabela verdade. Então, eu vou considerar aqui duas proposições, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na conjunção, que é o nosso I, a conjunção só tem o resultado verdadeiro, que é quando eu tenho todas as proposições compostas verdadeiras. Por que eu estou falando todas? Porque eu posso ter mais de duas. Eu posso ter P, I, Q, I, R, I, S. Tá? Eu posso ter várias proposições, mas para que elas sejam verdadeiras, né, para que eu tenha aqui uma proposição composta do tipo conjunção verdadeira, todas as proposições têm que ser verdadeiras. Se uma delas for falsa, o resultado já fica falso. Então, isso aqui é o que a gente vai usar aqui para entender o problema. Então, aqui fica falso, falso e falso. Meu condicional, eu só tenho uma linha que é falsa, que é essa segunda, o restante é verdadeiro. Então, vou marcar aqui essas duas situações que nós vamos utilizar na questão. No I, eu só tenho uma linha verdadeira e no condicional, eu só tenho uma linha falsa. Beleza, agora a gente vai fazer a aplicação. Como é feita a aplicação? Se ele está dizendo o seguinte, ó, que se a porta está fechada e o ventilador está desligado, e isso aqui é uma proposição verdadeira, o que eu estou garantindo? Estou garantindo que essa proposição é verdadeira e essa daqui também é verdadeira, para que eu tenha a conjunção, que é o I, dando um resultado lógico entre essas duas proposições verdadeiro. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou procurar dentro da questão onde tem algo relacionado à porta e onde tem algo relacionado a ventilador. Eu vou ter aqui, ó, a porta está aberta e eu vou ter aqui o ventilador está ligado, tá? Eu vou ter essas duas situações aqui. Então, vamos lá. Vamos analisar agora, tá? Analisando. Aqui eu estou dizendo que a porta está fechada e lá em cima eu estou dizendo que ela está aberta. Então, isso aqui é falso. É um F. Aqui eu estou dizendo que o ventilador está desligado. E aqui na minha proposição eu estou dizendo que ele está ligado. Então, isso aqui é falso. Onde é que está meu condicional aqui? Onde é que está o então? Se a chave está na porta, então, tá? Então, a porta está aberta e o cachorro está na sala. Só que eu não tenho essa informação. Mas como aqui é um I, quando eu junto essas duas proposições, o resultado lógico é falso. Porque eu tendo uma proposição falsa em uma conjunção, o resultado é falso. Como eu preciso garantir aqui um condicional verdadeiro, a primeira parte aqui, ó, a gente vai ver que também tem que ser falsa. Tá? Porque aí eu vou ficar com falso, falso, gera um resultado lógico falso. Se eu tiver verdadeiro e falso, que seria a segunda linha, o resultado seria falso. Isso eu não quero. Então, eu já garanti aqui que a chave está na porta, é uma proposição falsa. Da mesma forma, eu vou analisar a segunda. Se o dia está ensolarado, então a janela está fechada, não tem como definir, e Lucas está em casa, também não tem como definir. Mas sabendo que essa proposição aqui ela é falsa, todo esse conjunto aqui, ó, só por ter essa proposição que é falsa,
ele passa a ser falso. Então, a segunda parte aqui da proposição é falso, ou falsa, né? A segunda parte, garantindo também que o dia está ensolarado é uma proposição falsa. Então, a proposição que eu estou procurando, ela deveria ficar da seguinte forma. Por que eu estou falando que deveria? Porque não tem nas alternativas, mas a banca criou aí uma resposta, mas ela não existe aqui nas alternativas. A proposição deve ficar da seguinte forma. A chave não está na porta. Por que vai ficar não está na porta? Porque se a chave está na porta é falso, quando eu faço a negação, ela passa a ser verdadeira. E, tá? O dia não está ensolarado. Ensolarado. Mesma coisa, tá? Se o dia está ensolarado é falso, o que é verdade é que o dia não está ensolarado. Quando a gente procura aqui nas alternativas, presta bastante atenção a esse detalhe. O que tiver a ver aqui com o cachorro está fora, porque eu não consegui definir. Então, se tiver alguma coisa envolvendo cachorro, ó, aqui tem cachorro e aqui tem cachorro, está fora. Porque eu não tenho como definir qual é o valor lógico da proposição. Então, não está certo. O que tiver aqui, janela ou Lucas, também está fora. Aqui também tem Lucas nos dois, porque eu não tenho o valor lógico dessa proposição. E como eu vou trabalhar com conjunção em todas elas, se, né, como eu não tenho, se isso aqui for falso, o resultado é falso. Eu não tenho como definir. A que chegou mais próximo foi essa daqui, ó. A chave não está na porta, mas eu precisaria da segunda parte, que seria o dia não está ensolarado. Então, ele colocou um pedaço em um e um pedaço em outro. Isso aqui não existe. Então, essa questão aqui é uma questão que deveria ter sido anulada. O que eu vou estar utilizando aqui é uma proposição verdadeira. Para que seja verdadeira, usando aqui a conjunção, eu preciso ter verdadeiro e verdadeiro para que o resultado lógico seja verdadeiro. Então, essa questão ela não apresenta uma resposta. Eu sou totalmente contra o gabarito da banca, que coloca aqui que a resposta é a letra A. Então, isso aqui está fora. A alternativa correta na questão não existe. E vamos seguir para a próxima. Considere verdadeiras as proposições que formam o seguinte argumento. Então, aqui ele está me dando 4 proposições, está garantindo que essas proposições são verdadeiras. Só que aqui eu tenho proposições simples, que é a proposição 4, Bruno trabalha aos finais de semana, e o restante vão ser proposições compostas. Eu tenho aqui um se, somente se, que é um bicondicional. Eu vou ter aqui um se, que é um condicional, e a gente vai ter que trabalhar com essa proposição para ficar legal. E aqui eu vou ter um ou, que é uma disjunção exclusiva. E nas respostas, eu vou ter que achar aqui qual delas é verdadeira, tá? O que nós podemos concluir baseado nesse argumento? Qual é o primeiro passo a fazer? O primeiro passo é montar a tabela verdade das proposições compostas. Então, eu vou montar aqui se P, então Q, que é a minha condicional, se P, então Q. Vou montar aqui o P, se e somente se Q. E vou montar a tabela verdade do ou P ou Q. Essa ordem aqui tanto faz, tá? Cada uma dessas proposições compostas vai ter um segredinho que a gente pode estar utilizando para montar a tabela verdade. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Eu já fiz aqui numa ordem toda diferente, que é para você acostumar, tá? Com a montagem aqui da tabela verdade. Então, montando a nossa tabela, qual é o segredo que eu vou ter aqui no se então? No se então, eu só tenho uma linha falsa, que é essa daqui, a segunda. Verdadeiro com falso fica falso. O restante, verdadeiro. Já foi o condicional. O bicondicional, para que ele seja verdadeiro, ele precisa que ambas as proposições tenham o mesmo valor lógico. Então, eu vou ter a primeira linha verdadeira e vou ter a última. Porque aqui eu vou ter verdadeiro e verdadeiro e aqui eu vou ter falso, falso. As outras duas, o resultado lógico fica falso. E o ou é o contrário do bicondicional. Então, é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Está feita aqui a tabela que eu vou ter que utilizar. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou analisar essa segunda proposição, que ele está colocando um condicional, utilizando o se. Isso é uma das variações da proposição do tipo condicional. E aí, eu vou escrever novamente, vai ficar o seguinte, ó, se Bruno jogar, né, no caso, se Bruno jogar, então Paulo também vai jogar futsal. Paulo
também joga, né, no caso, futsal. Beleza, com isso aqui já dá para a gente resolver. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha proposição simples, que é essa proposição aqui, ó, P4, e eu vou buscar dentro das proposições compostas onde tem alguma coisa relacionada ao Bruno trabalhar aqui no final de semana. Nós temos aqui no bicondicional. No bicondicional está dizendo que Bruno joga basquete se e somente se não trabalhar aos finais de semana. Então, essa proposição aqui, não trabalhar aos finais de semana, é falso. E vai ser falsa. Por que é falsa? Porque a proposição simples ela é uma proposição verdadeira e aqui está dizendo que ele trabalha. Como na minha proposição composta está dizendo que ele não trabalha, isso aqui é falso. Só que eu preciso que essa proposição fique verdadeira. Para que ela fique verdadeira, a primeira parte dela também vai ser falsa, que é justamente essa situação aqui. Eu vou marcar agora a situação no bicondicional, que vai ser verdadeira, eu tenho essas duas aqui, só que como a segunda parte é falsa, a primeira também vai ser. Então já garanti aqui, ó, que Bruno joga basquete é uma proposição falsa. Logo, Bruno não joga basquete. Agora eu vou analisar as outras proposições. Note que na proposição 3, nós vamos ter aqui, ó, que Bruno não joga basquete. Isso aqui é verdade. Porque esse aqui é falso, que ele joga. Quando eu coloco que ele não joga é a negação, isso aqui é verdade. E eu preciso que essa proposição fique verdadeira. Só que dessa vez eu tenho quem? Um ou. Aí eu tenho um ou, preciso que ele fique verdadeiro. Então vou ter uma dessas duas situações. E a segunda parte dele eu já garanti aqui que é verdade. Então eu vou ter essa situação aqui. A primeira parte é falsa, a segunda é verdadeira, o resultado lógico é verdadeiro. No meu ou, aqui. Beleza, vou voltar aqui na minha proposição. Vou colocar aqui em cima, ó, que isso aqui é falso. E agora eu vou analisar a minha proposição 2, só que eu não vou analisar essa daqui, tá? Eu vou analisar que eu alterei para ficar certinho aqui o meu condicional, que é o meu se então. E aqui no meu condicional eu vou ter o seguinte, ó. Paulo joga futsal é uma proposição falsa. Então, quando eu coloco aqui, ó, Paulo também joga futsal, isso aqui é falso. Só que agora eu estou analisando uma proposição do tipo condicional. Então, eu tenho um sim então. Esse meu sim então, vou diminuir aqui a quantidade de informação na tela. Esse sim então tem uma segunda parte que é falsa, mas eu preciso garantir que ele seja verdadeiro. Então, vou analisar aqui, ó. Lá no meu condicional, eu tenho três situações que geram um valor lógico verdadeiro. Opa, deixa eu colocar aqui o Vzinho de volta. Colocar aqui, isso aqui sai, isso aqui sai, isso aqui também sai. Agora eu estou analisando aqui apenas o meu condicional. Eu tenho essas três situações. Só que nessas três situações, eu só tenho uma delas, tá? Que a segunda parte é falsa, que é essa daqui. Então, para que o condicional seja verdadeiro, sabendo que o consequente, né, que é depois do então, a gente chama de consequente, e antes do então é o antecedente. Tendo um consequente falso, para que a proposição fique verdadeira, o antecedente também tem que ser falso. Então, isso aqui é falso. Então, nem o Bruno joga, nem o Paulo joga, certo? Nenhum dos dois vai jogar. Olhando aqui nas alternativas, agora eu vou analisar. Bruno joga futsal? Não. Bruno não joga. A gente viu que é falso, tá? O Bruno não joga futsal. Paulo trabalha aos finais de semana. Isso aqui é muito legal analisar, porque a questão está falando com relação ao Bruno trabalhar aos finais de semana. Então, não tem nada a ver colocar o Paulo aqui na história. A relação com o Paulo é o Paulo jogar futsal. Então, aqui não tem nada a ver. Nem Paulo, nem Bruno jogam futsal. Isso aqui é verdade. Nenhum dos dois vai jogar futsal. E na letra D, tanto Paulo quanto Bruno jogam basquete. Aí eu vou analisar novamente. O Bruno tem relação aqui com jogar basquete, mas o Paulo não. A relação com o Paulo é só com futsal, certo? Não fala dele jogar aqui basquete. O Bruno tem relação com jogar basquete, tem relação com jogar futsal, mas o Paulo não. Então isso aqui também estaria fora. Tanto o Paulo quanto o Bruno jogam basquete. O Paulo não tem relação nenhuma com basquete. Isso aqui também podemos eliminar. Portanto, a alternativa correta aqui na questão, letra C. Nem Paulo nem Bruno jogam futsal.
O treinador de futebol da seleção brasileira masculina disse em uma entrevista que o jogador da Argentina, Lionel Messi, é um ET. Com base nesta frase, considere que as proposições a seguir estão corretas. Então, essas duas proposições são verdadeiras. Lionel Messi é um jogador de futebol excepcional. Todo jogador de futebol excepcional é um ET. Com base nas proposições anteriores, pode-se concluir com certeza que. Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer o diagrama do todo primeiro. Todo jogador de futebol excepcional é um ET. Então, se ele for um jogador de futebol excepcional, que eu vou colocar aqui como JE, ele vai estar dentro de um conjunto maior, que é o conjunto dos que são ET. Beleza. Agora a gente vai enquadrar onde está o Lionel Messi. Ele é um jogador de futebol excepcional, então ele vai estar aqui dentro. Aqui eu tenho certeza que está o Messi. Beleza? Agora a gente vai fazer a análise aqui das alternativas. Messi é um jogador de futebol excepcional e não é ET. Todo jogador de futebol excepcional, incluindo aqui o Messi, no caso das proposições que são corretas, eles são ET. Então isso aqui vai estar errado. Letra B. Existe algum ET que não é jogador de futebol excepcional, que é justamente essa região aqui. Ó. Nessa região, eu vou ter ET que não é jogador excepcional. Então, aqui já é nossa resposta. Agora, a gente vai analisar as outras três para ter certeza que a resposta está correta. Se Maradona é um ET, então ele é um jogador de futebol excepcional? Não necessariamente, porque o Maradona ele poderia estar aqui, ó. Maradona, certo? Então, se ele estiver nessa região, ele vai ser ET e não vai ser um jogador excepcional. Lembrando que o que eu tenho que levar em consideração nesse tipo de questão são as informações que estão no enunciado, tá? Eu não posso levar em consideração o que eu realmente conheço sobre a história do jogador. Aqui nesse caso, eu estou levando em consideração o enunciado. Letra D. Se Pelé é um jogador de futebol excepcional, então Pelé estaria aqui nessa região. Pelé estaria aqui. O que acontece? Ele é um ET. Então, Pelé não é um ET. Isso aqui está errado. Se ele é um jogador excepcional, ele vai ser um ET. Isso aqui está fora. Isso aqui também está fora. Lionel Messi não é um jogador de futebol excepcional. Isso aqui vai de encontro com o que está aqui, ó. Lionel Messi é um jogador de futebol excepcional. Então isso aqui já está errado. Alternativa correta na questão, letra B. Todos os belo-horizontinos são mineiros. Sendo assim, a primeira coisa a fazer nessa questão é construir aqui o diagrama dessa proposição categórica. Nós temos aqui um quantificador universal, que é o todo, e a representação dessa proposição vai ficar da seguinte forma. Se ele morar em BH, se ele for Belo Horizontino, então ele vai estar dentro de um grupo maior, de um conjunto maior, que é o conjunto dos mineiros. Ele vai ser de Minas Gerais. Agora a gente vai fazer a análise aqui, colocando essas informações dentro do diagrama para verificar se estão certas ou não. Algum Belo Horizontino não é mineiro? Errado. Todo Belo Horizontino vai ser mineiro. Então isso aqui está fora. Todos os mineiros são belo-horizontinos? Não, eu vou ter mineiro que não é belo-horizontino. Então, tá fora também. Letra C, o conjunto dos mineiros contém os belo-horizontinos. Achamos aqui a nossa alternativa correta, letra C. E a letra D, o conjunto dos belo-horizontinos contém o conjunto dos mineiros? Não, alternativa correta na questão, letra C.